Roger estava escondendo um grande segredo, literalmente grande. Embora, se pararmos para observar, não estava muito bem escondido. Mas, na verdade, existe um ovo gigante no Ouro Jackson, contendo o que muitos fãs pensam ser uma criatura igualmente grande. Porém, um mistério paira sobre esse ovo, e isso está ligado diretamente ao incidente de God Valley e o Rox Dizzyback. Afinal, este pode ser o tesouro que o Rox e seu bando vieram recuperar. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Thales. Existe sim uma chance de que a joia da coroa de Hatenosu, aquele tesouro que vimos o Garp comentar durante o flashback do início do incidente de God Valley, seja não um objeto, mas uma criatura. E como nós sabemos, uma criatura pode ser considerada uma arma neste grande universo chamado One Piece. Mas antes de a gente continuar comentando sobre esse assunto, eu quero que você dê uma olhada bem de perto nesses pontinhos vermelhos desse ovo. Não parece muito o botão de se inscrever do YouTube? Então não perde tempo e já aperta nele aí. Agora, se você já é membro da minha tripulação, já deixa o like e me ajuda pra caramba, porque eu tenho certeza que vocês todos vão adorar esse vídeo. Estão prontos? Bora que bora! Desde que God Valley foi mencionado pela primeira vez no mangá, nós fãs imaginamos que Rox e seu bando eram as piores pessoas possíveis, até mesmo pior do que os nobres mundiais. Não, pera, acho que aí já é demais. E também uma coisa que ficou implícita e muitas pessoas, inclusive eu, julgaram errado, é que ele tinha ido para a ilha sozinho. Fazer o quê? Várias coisas maldosas e chebequeiras de se fazer. Contudo, no capítulo 1096, um detalhe super importante e surpreendente foi revelado. Alguém, provavelmente um nobre mundial, roubou algo de Hatenosu, algo que foi descrito como a joia da coroa da Ilha Pirata. E não é no sentido literal. Não é como se fosse um diamante ou outra pedra preciosa. É algo muito mais valioso. Aquele idiota do Rox certamente perderá de vista o objetivo. Essas foram as palavras ditas por Edward Newgate no momento em que os piratas do Rox colocaram os pés em God Valley. Partindo dessa fala, podemos deduzir que a tripulação estava lá em God Valley com o único e exclusivo objetivo de recuperar o tesouro que havia sido roubado. Big Mom ter acabado com a Wou Onomi foi um grande bônus, não fazia parte do plano. Imaginem que uma verdadeira caça aos ovos estava acontecendo, quando de repente ela viu algo brilhando na mão de alguém certamente fraco. Coincidentemente, esse alguém fraco era Ivankov. E também, seguindo com a coincidência, o que ele tinha na mão era uma fruta mítica. Bom, agora você provavelmente deve estar se perguntando por que diabos o tesouro é um ovo dentro de todas as coisas possíveis. Para que você entenda o significado disso, nós precisamos te explicar 4 coisas. O significado de Egghead, o significado de Hatenosu, o significado de Rox e algo que eu apenas vou chamar de Tamagotchi Ken. Isso tá ficando interessante. Se você fosse uma pessoa sensata que tivesse que esconder um tesouro super importante, onde você esconderia? No banco? Na casa da sua mãe? Em algum lugar que você considerasse seguro, correto? Oda, diferente de todos nós, escolheu um lugar estranho para descrever onde as pessoas escondem seus tesouros. Na cabeça. Na capa do capítulo 210, Hachan encontrou uma jarra com molho dentro da cabeça de uma criatura que parece um polvo gigante. No capítulo 489, Brook guardou seu tesouro, aquela concha musical, na sua própria cabeça. Quer dizer, no seu crânio. Talvez o caso mais óbvio disso esteja bem na nossa frente, justamente com o nosso protagonista. Qual é o maior tesouro do Luffy? O chapéu de palha. E onde que ele fica? Na cabeça dele. Temos mais alguns exemplos como esse na obra, o que nos leva a acreditar que Egghead é uma dica de que Hatenosu é uma cabeça onde um ovo precioso pode ser encontrado. Chegando nesse ponto, eu só consigo pensar em 2 palavras: Oda, gênio, ou se você fala inglês, podemos simplesmente simplificar para Golda. Mas vamos continuar porque precisamos nos aprofundar um pouco no significado das palavras. Hatenosu pode significar colmeia, o que faz sentido, pois a ilha às vezes é referida como um ninho para piratas. No entanto, é importante notar que Hatenosu também tem um duplo sentido. Su pode significar ninho. Opa, pera, você, na verdade eu, estou te dizendo que Hatenosu na verdade é uma ilha que esconde um ovo e dentro da palavra existe a tradução para ninho? É basicamente isso. Mas em relação à primeira parte da palavra, o hat,
Oda ama seus trocadilhos, o One Piece está cheio deles. Você se lembra que lá no início da obra, a ilha final onde o Roger deixou seu tesouro era constantemente referida como Rafteiro? Quase 1000 capítulos depois, quando vimos seu flashback, essa mesma ilha acabou se tornando Laugh Tale. É um fato que o Oda adora ficar brincando com os sons das palavras em japonês e inglês. Nesse caso, Hachi na verdade pode ser Hot, que significa basicamente chocar ou incubar. Ou seja, Hachi no Su seria o ninho onde algo iria chocar. E até onde a gente sabe, é muito importante que um ovo choque para que alguma coisa saia de dentro dele. Só que, se Hachi no Su é o lugar que o Rox estava guardando esse ovo, que tipo de criatura pode acabar nascendo disso? Vamos brincar com as palavras mais uma vez? A dica para tudo isso pode estar no nome da tripulação do Zebak. Um Rock é um tipo de pássaro gigante proveniente da mitologia do Oriente Médio. Não que o Oda utilize apenas uma referência cultural para criar seus personagens, mas a realidade é que nós já vimos vários tipos de pássaros gigantes anteriormente em One Piece. No capítulo 524, nós acabamos vendo o triste destino da nossa rena adoradora de algodão doce. Depois de ser confrontado pelo poderoso Bartolomeu Kuma em Sabaody, Chopper foi mandado para o reino de Torino, uma ilha que era basicamente governada por pássaros gigantes. E pensar que naquela época todos nós considerávamos Kuma uma pessoa maldosa. Ai ai, quanto tempo se passou, não é mesmo? Mas voltando para a teoria, se eu me lembro bem, esses pássaros eram conhecidos como Masukeredomo Goayu. Nesse mesmo capítulo nós temos uma espécie de tempero extra jogado pelo narrador. Lá ele disse o seguinte: alguns conhecem esse lugar como Ilha do Tesouro. Os ovos dessas aves eram roubados pelos humanos porque eram considerados valiosos. Analisando tudo isso, talvez, e eu digo apenas talvez, o Rox de Zebak estava tentando chocar ovos de criaturas similares aos Rox lá na sua ilha pirata, Hachi no Su. Mas mesmo que não seja um pássaro gigante, nesse ponto a gente já consegue concordar que a provável joia da coroa de Hachi no Su é um ovo, o mesmo ovo que acabou caindo nas mãos do Roger. Mas continuando, faltou algo pra gente comentar, não é mesmo? E o que era mesmo? Tamago-de-Ken. Essas são as palavras que estavam em uma das camisetas que o Luffy usou quando ele conta para Ace Sabo sobre o seu sonho lá no capítulo 585. Durante o flashback do capítulo 1060, também é mostrado essa mesma camisa. Basicamente, Tamago significa ovo, enquanto de Ken significa galinha, frango, geralmente se referindo à ilustração da roupa. Mas lá no SBS do volume 60, nosso querido gênio Oda revelou que Tamago-de-Ken também é um trocadilho, e que naquele contexto poderia significar o desastre do ovo ou o incidente do ovo. O que irá acontecer em Egghead, provavelmente, o que aconteceu em Luluzia e o que aconteceu em God Valley 38 anos atrás, tudo isso foi Tamago-de-Ken. Ué, vocês já devem estar achando que eu tô ficando doido, não é mesmo? O que é que a destruição de todas essas ilhas tem a ver com um simples ovo? Ou melhor, toda aquela confusão em God Valley aconteceu simplesmente por conta de um pássaro gigante que iria nascer desse ovo? Calma que daqui pra frente é só ladeira abaixo. Rox tinha algum objetivo oculto, mas o que a gente pode perceber é que, aparentemente, ele não era uma pessoa tão horrível como todos pensavam até um tempo atrás. E além do mais, ele é um D, o clã que é basicamente os inimigos primordiais de Imu e do governo. E se tem alguma coisa que todos D conseguem se quiserem, é poder e conhecimento. Independente de ser para lutar contra o governo ou para destruir o mundo, como é o caso do Teach, até onde a gente saiba. Ou seja, esse ovo para o Rox representa algo importante, um poder, ou ao menos um meio de obtê-lo. Indo direto ao ponto. Esse ovo contém o poder da arma ancestral Uranus, o poder que destruiu God Valley e provavelmente foi usado como base para a construção da Mother Flame. Vamos lá, pensa comigo um pouco. O que provavelmente aconteceu em God Valley é que o ovo foi colocado em perigo no meio de toda a luta e carnificina que estava acontecendo em God Valley. Nesse momento, uma espécie de mecanismo de defesa foi ativado, da mesma forma que aconteceu com Shirahoshi, quando ela começou a chorar na Ilha dos Tritões. Naquele ponto, foi revelado que ela, na verdade, era a arma ancestral Poseidon. Ou seja, da mesma forma que os Reis dos Mares foram uma consequência do choro da Princesa Sereia, o poder celestial que dizimou God Valley foi proveniente do ovo estar em perigo. Porém, depois disso, algo aconteceu. Uma das opções foi Rox ter confiado o ovo ao Roger, da mesma forma que o Rei dos Piratas confiou
ou Ace a Garp. Isso aqui abriria um paralelo direto e colocaria abaixo toda a crença que nós tínhamos dessa batalha entre os três, e provavelmente veríamos Rox, Roger e Garp com outros olhos. Outra opção também foi que o Roger simplesmente tirou o ovo das mãos de Rox e do governo por segurança. Afinal de contas, assim como o Luffy, o Roger consegue ouvir a voz de todas as coisas, então está claro para ele o que havia dentro daquele ovo. Quando os piratas Roger chegaram pela primeira vez na Ilha dos Tritões, uma voz falou com o Roger dizendo que Shirahoshi nasceria em 10 anos. Ou seja, da mesma forma que isso aconteceu, ele também ouviu a voz do ovo. E também o katakana que é usado para escrever God Valley pode ser traduzido como Volley, que significa rajada, torrente, descarga. God Volley. Talvez seja exatamente isso que tenha acontecido lá, a descarga da fúria de um deus. Vulgo Uranus. Ou seja, resumindo, Hachinosu significa Hat, Su, o ninho incubador. O seu tesouro é um ovo que foi roubado por um Tenryubito e levado para God Valley. Rox e seu bando tinham como missão principal recuperá-lo, mas acabaram tendo que enfrentar os Cavaleiros Sagrados, os marinheiros liderados por Garp e os piratas Roger. No meio de todo esse caos, o poder do ovo foi ativado, o que acabou destruindo toda a ilha de God Valley. Assim como a camisa do Luffy dizia, Tamago de Ken, ou seja, o incidente do ovo. Ah, e existe mais uma tradução para Hachinosu, significa cheio de buracos. Visualmente, a aparência com padrão de bolinhas do ovo parece que é o quê? Exato, parece que tá cheio de buracos, ou seja, Hachinosu. E agora, sobre o que realmente está no ovo, se é um rock ou alguma outra coisa, as possibilidades são imensas e isso é One Piece. Isso é Oda, e isso é o significado de genialidade. Mas já que você chegou até aqui, eu posso te dar um spoiler sobre o que as pessoas estão falando na internet sobre o que poderia estar dentro desse ovo. O filho ou a filha perdido de Imusama. E muitos também estão dizendo que pode ser a Nami. Mas aí, isso é um assunto para um outro vídeo. E se vocês estão interessados em continuar maratonando esse tipo de conteúdo, escolhe esse daqui, tenho certeza que você vai gostar. Então espero que vocês estejam muito bem, foi um prazer apresentar. Até a próxima, eu fui.